Bom dia, pessoal do primeiro ano, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, certo? Nós vamos estar trabalhando com o capítulo 3 sobre o relevo terrestre, tá? E esse relevo, ele é resultado da ação, né, da atuação tanto de forças internas quanto de forças externas, tá? Então, a proposta do capítulo é que a gente possa estar entendendo aí como é que se forma esse relevo, como é que ele se modela, tá? Ao longo do tempo. Bom, então, no primeiro momento aqui a gente vai entender o que é relevo, né? Que são as formas da superfície terrestre, tá? Já que a gente está tratando de forma, é como se fossem as formas geométricas, né? A gente vai ter um triângulo, retângulo, enfim, o quadrado. Aqui nós estamos falando de formas da natureza, então são formas que variam bastante também, tá bom? E elas vão se formar a partir da atuação de processo, tanto interno quanto externo. Vamos falar sobre cada um, certo? Na geografia, a gente identifica essas formas, né, através da leitura da paisagem, tá? Então, aqui temos uma fotografia que ela ilustra muito bem as diferentes formas do relevo terrestre, tá bom? Mais à frente, eu coloquei uma figura maior que dá para a gente falar um pouquinho melhor sobre cada uma, certo? Bom, nós temos aqui essa fotografia e essa fotografia representa o que nós vamos falar no capítulo como um todo, que são as formas da superfície terrestre, certo? Bom, pessoal, falando dos agentes, né, que são formadores do relevo, então primeiro a gente vai falar desses agentes internos ou endógenos, tá? E o primeiro deles é o tectonismo, e esse tectonismo ele acontece, né? Ele faz com que haja a formação de cadeias montanhosas, certo? E ele vai acontecer justamente pelo movimento das placas tectônicas. Placas tectônicas, qualquer dúvida aí, vocês retornam lá na aula anterior que tem falando sobre isso, certo? Ou pega o slide também, tá bom? Bom, mas de certa forma eu trouxe aqui um esquema que vai ajudar vocês a compreenderem. Veja aí que nós estamos tendo, né, um encontro das placas tectônicas, certo? E a partir do momento que há esse choque entre as placas tectônicas, nós vamos ter aqui um movimento, né, o aumento, na verdade, do relevo, e há aí a formação das montanhas, certo? Então tá de forma bem didática, né? O que acontece na primeira figura aqui do lado esquerdo vai resultar no que está na figura B, certo? Bom, passando aqui, nós vamos falar agora de um outro agente que ajuda a formar o relevo, que é também interno, certo? Que é o vulcanismo. E o vulcanismo ele vai acontecer também a partir da atuação das placas tectônicas. Só que diferente do tectonismo, né, que vai acontecer quando elas se convergem, aqui ela tanto pode ser, né, o vulcanismo ele vai acontecer tanto quando as placas são convergentes quanto divergentes, certo? Que isso fique bem claro. Então aqui nós temos essa fotografia, tá? E essa fotografia ilustra muito bem. Então o que é que nós temos aí? Nós temos o magma, tá? E a partir do momento que houve, né, o choque das placas tectônicas, esse magma ele conseguiu chegar até a superfície, e quando ele chegou até a superfície, ele trouxe aí esse material, certo? E o que é que esse material tem a ver com relevo, professor? É que ao longo do tempo, esse material ele vai criando forma, certo? E vai modelando, né, o relevo. E aí nós vamos ter também, como vimos na aula passada, a formação das rochas magmáticas, tá? Bom, passando aqui, né, mais um outro agente interno,
que são os abalos sísmicos. Esses abalos sísmicos, eles também acontecem devido ao movimento das placas tectônicas, tá? Lembrando, gente, que as placas tectônicas, elas ficam na astenosfera, né? Então, só é voltar lá na aula anterior que tem um esquemazinho mostrando bem direitinho, tá? Bom, e aí, essa figura, ela ilustra muito bem, não é? Então, quando há o movimento das placas tectônicas, isso compromete a superfície, então ela vai se movimentar de alguma maneira, e quando isso acontece em uma área que seja urbanizada, é bastante comprometedor, tá? Então, a própria imagem aí já mostra para vocês o que é que eu estou querendo dizer, certo? São alguns exemplos para vocês entenderem aí de forma mais didática, tá? Bom, gente, passando, né, esses agentes que são formadores, nós temos aqui agora esses que são os agentes internos, certo? Também pode ser chamado de esculturantes, né? E o que é que a gente tem aqui? Eles vão ser responsáveis pelo modelado, tá? E para isso a gente vai ter alguns processos que vão acontecer, que são os químicos, físicos e biológicos. Então, vai haver aí a presença, a atuação do intemperismo, certo? Então, volta lá para a aula anterior que eu falei sobre intemperismo, tá? Se tiver alguma dúvida. Então, aqui nós vamos ter principalmente, ó, eu elenquei esses três, que é a ação de quê? Da chuva, das mudanças de temperatura e também a ação do vento, certo? E aqui são só duas fotografias, né? Ilustrando dois dos exemplos que eu citei até agora, que é o vento e a chuva, tá bom? Bom, pessoal, passando aqui, tem esse tópico, né, sobre erosão, e vocês podem acompanhar também a partir da página 10 lá do livro de vocês. No primeiro momento, a gente tem que entender que a erosão ele é um processo natural da superfície terrestre, certo? Mas ele também pode ser um pouco mais agravado pela ação humana, tá? E existem alguns tipos de erosão, tá? Que nós vamos ver cada um. A erosão pluvial, relacionada à chuva, a erosão eólica, certo? Relacionada aos ventos, a erosão fluvial, que vai estar relacionada aos rios, a erosão glacial, às geleiras, e vamos ter também a erosão marinha, que é no ambiente costeiro, tá certo? Então, vamos estar vendo agora cada um aqui, vocês podem acompanhar também pelo livro de vocês, se preferirem, tá? Então, vê só, a erosão eólica, não é? Nós vamos ter um impacto muito forte do vento nesse relevo, e ele vai realmente corroendo, modelando e dando, de certa forma, formas a esse relevo, tá? Então, aí são apenas alguns exemplos para vocês, né, identificarem como é que esse relevo ele está sendo desgastado, né, por a ação desse vento, tá? No livro de vocês também tem um exemplo aí bem interessante, né, que ele traz até alguns blocos rochosos, tá? Então peguem o livro que vocês dando uma olhadinha lá, tem outros exemplos bem interessantes também, certo? Bom, aqui nós temos a erosão marinha, né? A erosão marinha está relacionada ao desgaste das rochas, mas aí especificamente no ambiente costeiro, tá? No ambiente de praia. Então essa fotografia ela ilustra muito bem, não é? A água ela chegando, né? Entrando em contato com essas rochas, e à medida ao longo do tempo isso vai diluindo, né? Ela vai corroendo a rocha. Agora sim, gente, lembrando que demora muito tempo, tá? Como a gente viu no capítulo passado sobre geologia, são elementos da natureza que demoram, certo? É no tempo geológico, tá? Basta vocês olharem aquele
aquela tabela geológica, né, da aula anterior, tá bom? Bom, dando sequência aqui, nós vamos ter a erosão glacial, né, que está relacionada à geleira, à erosão das geleiras, certo? Então, essa foto, ela ilustra muito bem isso, tá bom? Na sequência aqui, nós vamos ter a erosão pluvial, né? Que ela é provocada prioritariamente, principalmente pela água da chuva, tá? Que vai retirando a camada superficial do solo. Isso pode estar relacionado tanto à camada do solo em si, como também as rochas, tá? E é por isso que eu coloquei esse exemplo aí, que dá para vocês entenderem de forma bem didática. Então, o que é que nós temos? Nós temos um bloco rochoso, e que nesse bloco rochoso nós temos aí o que a gente chama de marmitas ou caldeirões, né? Que são essas bacias naturais nas rochas. E o que foi que aconteceu aí? Nós tivemos a atuação do intemperismo, né? Essa é uma área que recebe água da chuva e que foi sendo armazenada e ao longo do tempo foi dissolvendo essa rocha, criando essas formas aí, tá? Que a gente vê, esses caldeirões, tá? Essa é a erosão pluvial. Dando sequência aqui, nós temos, né, também a erosão fluvial. E a erosão fluvial, ela acontece nos rios, tá? Principalmente nos leitos de rios. Então, eu trouxe aqui essa foto para vocês acompanharem, né? Então, veja que é um rio que não tem mata ciliar. Quando eu falo de mata ciliar, eu estou me referindo à vegetação que fica às margens do rio, tá? Então, ao longo do tempo, principalmente em período de cheia, que o rio enche, né? Ele vai passando e as suas laterais, né? O seu leito, ele vai se decompondo, né? Ele vai se desagregando, ele vai, né, se abrindo, certo? E o que é que acontece? Quando há essa decomposição dos sedimentos, né? Quando essa areia ela vai caindo dentro do rio, isso faz com que o rio também ele fique comprometido, porque esse sedimento ele vai como se fosse aterrando, certo? De forma bem prática seria isso, tá? Então, né, a erosão fluvial está relacionado a rio. Então, gente, essa fotografia aqui, ó, que eu coloquei lá no início, mas quis trazer aqui para mostrar para vocês essas formações, certo? Então, a gente viu até agora, né, os processos internos e externos que contribuem aí tanto para formar o relevo como para modelar o relevo, certo? Então, nós vamos ter aí alguns exemplos. Nós vamos ter o planalto, aí do lado direito. Então, veja que é uma área alta e que tem, né, e que é bem plana. Depois do planalto, a gente vai encontrar o quê? Uma depressão, que é justamente essa área mais baixa que está próxima do rio, ok? Mais ao fundo, a gente vai ter as serras, não é? Além das serras, nós temos o quê? As montanhas, que são as áreas mais altas e mais íngremes. Quando eu falo íngremes, é que elas são altas e pontiagudas, certo? Vamos ter aí a colina, que é como se fosse uma ondulação, né? Então, gente, essas são algumas formas de relevos que a gente vai encontrar na natureza, tá? E que tudo isso é formado por todas as ações que a gente falou até agora, tanto dos processos internos quanto dos processos externos, tá? Aqui é uma planície costeira, já que é uma forma também de relevo, tá? Só para dar um exemplo para vocês, veja que realmente é uma forma bem plana, né? E costeira está relacionado à praia, tá? Aqui nós temos um mapa físico do mundo, mas isso aí vocês observem direitinho, certo? Quando vocês pegarem esse material, é só mostrando
a topografia. Quando eu estou falando de topografia, eu estou falando das formas do relevo a nível mundial, tá? E aqui, como o livro de vocês pedem, né, que a gente, de certa forma, relacione com algo que esteja próximo à nossa realidade, né? Se vocês observarem lá na página 18, o que é que diz? Conhecer o relevo do lugar onde vivemos pode nos ajudar muito no dia a dia. Então aí nós temos o relevo do estado da Paraíba, certo? Então veja que essa parte mais verde é perto do litoral, aqui na capital João Pessoa, e que a sua altitude está mais próximo do nível do mar, tá vendo? De 100 metros, né? Lembrando que essa altitude aí é em relação ao nível do mar, tá? E se estendendo para o interior, nós vamos ter aí diferentes altitudes, tá? Isso aí é o relevo da Paraíba, é o que a gente viu até agora nesse capítulo, certo? Então, quando vocês pegarem esse material que eu vou disponibilizar para vocês, vocês podem olhar direitinho, tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá no Google Sala de Aula, que abaixo do comentário que eu coloquei para a aula de hoje, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, qualquer dúvida, qualquer problema, só é comentar lá que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.